Olá, estamos aqui com o canal Guadalupe, hoje com a visita do arcebispo de Chapecó, Dom Odelir José Magri. Dom Odelir, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem? Graças a Deus tive a oportunidade de chegar até Rio Preto para uma outra programação, mas a alegria de conhecer aqui a Missão Guadalupe, a casa, o pessoal que está aqui junto com o padre, nosso querido Padre Carlos Naldi. Então, estamos aí na realidade da missão e do trabalho que ela exige de nós. O Dom Odelir, ele foi elevado a arcebispo agora com a criação da nova província eclesiástica da Arquidiocese de Chapecó, em 5 de novembro. Como que foi para o senhor receber essa notícia do Papa Francisco? Então, o regional, que nós chamamos Sul 4, que é o estado de Santa Catarina, nós somos 10 dioceses. E até o momento nós éramos uma única província, né, com a Arquidiocese de Florianópolis. Então, claro, isso comportava certas dificuldades por causa das distâncias e também não só realidades pastorais diferentes, né? Por exemplo, a realidade do litoral tem sua característica, a realidade mais ou menos no centro do estado, né, ali com Joinville, Blumenau, a região tem outra característica. E, sobretudo, as dioceses que nós chamamos da Serra, que é Lages, Joaçaba, Caçador, Chapecó, também tem outra característica, né? Então, a elevação à arquidiocese, seja de Chapecó como de Joinville, foi um modo de contextualizar ou de colocar em prática aquilo que o Papa Francisco chama de sinodalidade, né? Aproximar o contexto das dioceses, poder fazer um trabalho, dizemos também, olhando para aquela realidade mais concreta. Então, o regional continua, né? Nós teremos atividades conjuntas com todas as 10 dioceses de Santa Catarina, mas do ponto de vista pastoral, teremos um olhar mais específico para o contexto que é o nosso. Então, esse é o aspecto positivo e certamente um ato de reconhecimento também da Santa Sé, da vida, da igreja e da organização eclesial no estado de Santa Catarina. Dom Odelir, hoje nós estamos aqui muito contentes porque o senhor, assim como o padre Carlos, é comboniano, o senhor é um arcebispo comboniano. Conta para nós como que nasceu esse chamado para a missão. Então, eu sou natural, sou filho da Diocese de Chapecó, nasci num município lá do interior, onde os combonianos estavam presentes na época, né, em Campo Herê, Santa Catarina, a paróquia Sagrado Coração de Jesus. Então, eu desde criança, desde que me conheço por gente, na vida da comunidade cristã, conhecia os missionários combonianos, né? Então foi nesse contato, e depois eles tinham uma dinâmica bonita, como tinha o seminário lá em Campo Herê, seminário menor na época, né? Eles tinham o costume de fazer os grupos vocacionais, e então nós participávamos, e foi a partir dali que fui no seminário, fui para o seminário, então lá em Campo Herê, e aos pouquinhos daí conhecendo os missionários combonianos, quem eram, né? Porque no início eu sempre digo que os padres vinham na comunidade, e imagina nos anos 77, 78, e passavam para nós os filminhos de Charlie Chaplin, né? Naqueles rolos, né? E para nós aquilo, meu Deus do céu, era ver lá a pessoa se movimentando na parede lá do salão da igreja e tal. Então daí o padre brincava, ele dizia assim, então lá no seminário de manhã a gente estuda, de tarde tem trabalho e depois também tem futebol, e à noite, 3 vezes por semana, tem filminho do Charlie Chaplin, né? Dizia, quem quer ir para o seminário? Aí imagina, né? Eu dizia que a isca que me levou para o seminário foi Charlie Chaplin, né? Olha só. Era para ver o filme. E depois, claro, a gente vai entrando na dinâmica e conhecendo. Então foi assim que eu conheci os combonianos, né? E uma coisa que sempre me chamou a atenção, dizemos, além do aspecto do testemunho, do jeito de ser missionário, etc., né? Foi que os combonianos sempre falavam da África, e não tinha como, porque San Daniel Comboni também sonhou com a África, viveu na África, morreu na África, né, e tal. Então essa palavrinha África sempre, dizemos, foi algo que tocou meu coração, né? Sim. E foi alguma coisa que sempre me iluminou nesse caminho, né?
E graças a Deus cheguei até a ordenação, tive a alegria de fazer a experiência como missionário na República Democrática do Congo, né, na parte central da África, de 92 a 97. Né? Então foi a realização, dizemos, daquele sonho que sempre foi alimentado em todo o meu período de formação. Depois a vida levou para outras missões, como essa de hoje, né, bispo, né, arcebispo, mas aquilo que alimentou, eu diria, e motivou toda a caminhada e o caminho vocacional e chegar ao sacerdócio e depois poder sair para a missão e tal, foi essa identidade missionária recebida dos missionários combonianos. E o senhor falando nos missionários combonianos, o senhor está aqui em São José do Rio Preto, veio para um outro compromisso e está com eles lá hoje, né? Sim, estou hospedado na casa deles, então ali voltei a reencontrar, né, todos que estão aí na casa eu conheço, né? E nós sabemos que essa casa é já mais de 20 anos, acho que ela existe, né? Nossos missionários que acabaram doando a vida para a missão e que estão nos finalmente, né, são cuidados, estão ali. Eu visitei recentemente lá em Verona também a nossa casa, chamada Casa Mãe dos Combonianos, e lá também tem um grupo de quase 60 missionários. Né? Nossa. Então é muito bonito assim ir lá, não porque, dizemos, para poder perceber aqueles homens ali que dedicaram toda uma vida para a missão e que estão ali hoje, alguns acamados, alguns em cadeira de rodas, outros caminhando com a bengalinha, né? Mas quando você olha no conjunto, você diz, meu Deus, quanta experiência de vida, testemunho, né? E sobretudo lá em Verona, como especialmente dos missionários italianos, né? É gente que trabalhou na África, na América Latina, na Europa, na Ásia, né? Então você tem o mundo ali reunido, né? Com experiências tão bonitas. E daí, por outro lado, perceber que a vida é assim, né? Sim. Quer dizer, esse é um processo, né? E chega um momento que, pronto, as forças físicas acabaram, mas aqueles missionários estão ali oferecendo a vida, dizemos, no sentido de uma vida de mais oração, que é alguém que está cuidando deles merecidamente, né? Então, esse testemunho é muito bonito, porque nos faz olhar a realidade da missão feita com a intervenção de Deus, né, mas feita por pessoas humanas, concretas, e que cada um faz o seu tempo, e uma geração vai passando, vem outras, e assim que a missão continua. Né? Dom Odelir, e ali na casa dos missionários combonianos, o senhor está ao lado de um missionário que é devoto fortíssimo de Nossa Senhora de Guadalupe, o padre Carlos Naldi. E o senhor foi ordenado bispo no dia 12 de dezembro de 2010, também, o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, o padre Carlos, eu posso assim falar com alegria dele, porque eu conheci ele quando eu fazia o noviciado, em 86, 87, em Minas Gerais, em Contagem, né, Petrolândia, onde nós tínhamos a casa do noviciado. E sempre no período do noviciado nós temos o costume de fazer nós chamamos a experiência missionária, né, que é de 60 dias, máximo 90 dias. E naquele ano do meu noviciado, a decisão foi que eu faria a experiência missionária junto com a equipe do Padre Carlos, que era uma equipe, tinha ele, tinha a irmã Rosália, tinha outras pessoas que tinham esse costume eram os animadores missionários no Brasil. Nós tínhamos a revista Sem Fronteiras, na época. Né? E o Padre Carlos, com a equipe dele, era o grande divulgador. Então, ele programava numa diocese, me lembro que na época foi a diocese de São Mateus, Espírito Santo, né? E nós passávamos lá um mês, 40 dias, né? Rodando as paróquias e encontrando, rezando as missas nas comunidades, encontrando jovens, encontrando crianças, encontrando casais, passando nas escolas, né? E eu passei esse período, dizemos, da minha experiência de noviciado com a equipe do Padre Carlos, né? Fazendo animação. Sempre me lembro, na época, nós tínhamos conseguido, naquele mês lá em São Mateus, perto de 2.000 assinaturas da revista Sem Fronteiras, né? Então foi assim que eu conheci ele, depois nos mantivemos sempre ligados, né? E depois, claro, essa coincidência agora do projeto Missão Guadalupe aqui, e eu, coincidência, né, a minha data de ordenação
presbiteral foi no dia 12 de dezembro de 2010, né, em Sobral. Contei antes um pouquinho a história do porquê foi esse dia, né? E coincidiu que foi então Nossa Senhora de Guadalupe. Isso me lembrou quando eu era assistente geral do Conselho Geral dos Combonianos, tive a oportunidade de ir no México, fomos conhecer o santuário, né? Visitar o santuário. E a história de Nossa Senhora de Guadalupe sempre fascinou, né? Sempre fascinou. Lembrando toda essa situação, né, da situação que viviam os índios naquela época, né? E daí Juan Diego, e daí a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe com um rosto indígena. Então, esse sentido de dizer que Deus continua falando ao seu povo e se encarnando naquela realidade, porque a mãe, no rosto de Nossa Senhora de Guadalupe, assumiu o rosto da mulher indígena, né? Então, essa história é muito bonita e que faz parte da minha vida, né? Por isso, essa coincidência também é que hoje eu nem sabia, né, que fazia tanto tempo que não via o Padre Carlos, então nem sabia da existência dessa comunidade, dessa missão. E uma alegria de poder conhecer isso e poder saber então que eu estava dizendo, né, o terço da bênção que tem as mesmas cores do terço missionário, né? Aqui cada cor tem, no terço da bênção tem um sentido, né, um significado. E assim como o terço missionário, cada cor representa um continente, né? Então até essa ligação que é bonita, né? Isso. Do terço da bênção com o terço missionário, né? O terço da bênção aí ele é a oração pela vida, pelos doentes, as pessoas em situação de rua, os drogados, com essa intenção que o Padre Carlos criou, inspirou. Muito bonito. Inspirado também por Nossa Senhora de Guadalupe. E como o Padre Carlos é um missionário, fundador aqui da Missão Guadalupe, né? Dessa nova comunidade, na opinião do senhor, como que o senhor vê essas novas comunidades? Qual a importância dela para a igreja? Olha, as novas comunidades, daquilo que eu conheço, né? Nós em Chapecó atualmente não temos ainda, né, essa experiência, mas em Sobral eu convivi mais de perto. São muitas as novas comunidades, algumas mais conhecidas, né, como Rainha da Paz e outras, né? Não lembro o nome de todas agora, Shalom e assim por diante, né? E aquilo que me parece interessante é que elas têm uma orientação, uma ajuda para que a pessoa possa viver a dimensão do seu chamado, da sua fé, então seja na dimensão da comunidade de aliança ou de vida, né, e tal. Então algo que mexe no sentido do compromisso pessoal da vivência do batismo, naquele tipo de carisma, poderíamos dizer, e ao mesmo tempo, claro, essa integração, que não poderia ser diferente, com a vida da comunidade, né? Com a paróquia, com o caminho da evangelização, né? Então esse é sempre o aspecto positivo, bonito, né? Que as novas comunidades, justamente pela diversidade delas, elas têm essa força, essa capacidade de envolver, cativar e atrair as pessoas que de outro modo não sentiriam, dizemos, talvez esse chamado mais de perto, ou não se sentiriam identificadas, né? Então os diferentes carismas, dizemos, o modo de viver a fé, o envolvimento na fé cristã, que passa por esses canais ou por essas pontes, né? E que cativam as pessoas para o mesmo objetivo, né? A vivência do batismo, da fé cristã, da missão, né? Esse é o sentido bonito, né, da vida das comunidades, né? O Padre Carlos, ele tem como objetivo ajudar os mais necessitados. Então, por isso que ele fundou a Missão Guadalupe. Aqui tem vários projetos. E o Padre Carlos, como o senhor disse, um divulgador da revista, criou também esse canal, Canal Guadalupe, que é um canal de evangelização, que é para mostrar os projetos, para ter pessoas como o senhor aqui hoje com a gente. O que o senhor acha? Como que o senhor vê o papel desses veículos de comunicação na nova evangelização? Sim, a gente não tem como, dizemos, não se servir disso, né? Às vezes a gente brinca, né? Se Jesus, se São Paulo, né, e tantos outros tivessem tido esses meios na época deles, né? Sim. Teria sido certamente usado de um modo fantástico, né? E nós sabemos a força que isso tem, né? Porque você, através desses canais, você tem a possibilidade de chegar a tanta gente, né? Que você
no sentido mais local, né, de vida de igreja, que tem seu valor, tem sua importância, né, a pertença, a participação numa comunidade, mas você atinge tanta gente que você nem tem ideia, né, de como isso tem valor e tem importância, né? Inclusive, hoje sempre mais nas nossas dioceses, o cuidado com a PASCOM, né, que nós chamamos, do poder evangelizar por esses meios, né? Então, são meios que, bem utilizados, eles têm um poder enorme e são de ajuda muito importante para o caminho de evangelização, né? E a gente sabe o quanto isso também tem ajudado e facilitado até em aspectos mais práticos da vida, não só da diocese, mas quando eu penso, por exemplo, nós, no Regional Santa Catarina, 10 dioceses, né? Ou então, eu faço parte atualmente do Conselho Permanente da CNBB. Então, claro, tem encontros presenciais, mas tem tanta coisa que você consegue resolver através de uma live, né? Sim. E isso tem, então, levar em conta que tem um ganho também econômico, né? E tem um ganho, sobretudo, pela depois dimensão de onde você chega, onde você atinge, o que você atinge através das redes sociais, né? Isso é muito importante, né? Com certeza. E nós estamos muito contentes com a presença do senhor aqui. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o Padre Carlos, que ele está felicíssimo do arcebispo aqui conosco, e também para a família Guadalupe que acompanha o programa. Certo. Eu agradeço então essa oportunidade, né, de ter podido conhecer, visitar aqui a Missão Guadalupe, né? É assim que diz, né? Missão Guadalupe. Missão Guadalupe, né? Poder conhecer aqui a estrutura, como está organizado, mas sobretudo saber da dimensão que isso está ganhando, né? As pessoas que vão se envolvendo. Então dizer da alegria também de ter reencontrado o Padre Carlos, saber que ele está à frente também desse grupo, dessa comunidade, desse projeto missionário também tão bonito, né? Que envolve tanta gente. E então, nos colocarmos nessa dinâmica, nós estamos aí às vésperas, já estamos vivendo de algum modo, mas estamos às vésperas do Natal, do ano jubilar, né? Que tem como lema essa expressão tão bonita, somos peregrinos de esperança, né? Então eu diria que Missão Guadalupe é um sinal de esperança, né? De esperança pelas pessoas que envolvem, pelo trabalho que vai sendo realizado, pelos gestos e projetos de caridade que vai realizando, envolvendo tanta gente, né? Sim, acho que a riqueza é essa, né? Envolvendo tanta gente. Então que neste final de ano e véspera de 2025, possamos agradecidos louvar a Deus por tantos sinais de coisas bonitas que vão acontecendo na vida da igreja, no nosso mundo, marcado com suas dificuldades, desafios, né? Se a gente não faz atenção, nós nos deixamos afogar pelas coisas ruins, né? Pelas coisas negativas que tem aos montes. E às vezes com dificuldade da gente também perceber e assinalar e testemunhar tantos sinais bonitos de esperança. Então que Deus abençoe a comunidade Missão Guadalupe, abençoe a todos nós, nossas igrejas locais, nossas dioceses, e nos ajude a sermos sempre mais, por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, peregrinos e peregrinas de esperança. Amém. Com essas palavras bonitas do arcebispo de Chapecó, Dom Odelir José Magri, a gente encerra o programa aqui, a nossa entrevista, e convidamos você que não conhece a Missão Guadalupe, entrar no canal, procurar lá os nossos projetos, os programas, tudo lá vai estar explicando como que funciona a missão. Missão Guadalupe, uma grande família em missão.